Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. E hoje é o Dia Internacional da Amizade. Dia da amizade é todo dia, né, Fabiana? Nossa, né, amiga? Olha aí, ó. A data é comemorada em vários países do mundo e quer promover a cultura da paz entre todos os povos, celebrando a diversidade cultural e o respeito. Olha que coisa bacana, né, gente? Celebrar o respeito, a diversidade é algo fantástico e precisa, sim, ser olhado sempre com bons olhos, sempre ter um carinho e... A palavra é respeito, é isso aí. O Dia Internacional foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, reconhecendo que a amizade é importante na propagação da cultura e da paz. Um abraço especial a todos os nossos amigos, então. Isso aí, um abração para todos eles. E hoje é sexta-feira e o tema do nosso programa é saúde e qualidade de vida. Nós já conversamos sobre autoconhecimento, como as emoções podem afetar a nossa saúde mental e hoje nós vamos falar sobre a gestão das emoções, um assunto que vem sendo bastante abordado. A gestão das emoções é a capacidade de observar, de avaliar, controlar e expressar os próprios sentimentos, mas conseguir entender suas próprias emoções e se controlar para não se prejudicar ao expressá-las é bastante complicado. Uma boa gestão das emoções pode exercer uma influência poderosa sobre a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa felicidade, como atestam as evidências médicas e científicas. Os benefícios da gestão de emoções também se estendem à vida profissional, viu? Já que ela é bastante valorizada pelas empresas. Mas como gerir as nossas emoções? Você sabe? A gente conta para você daqui a pouquinho, já que este será o assunto da nossa entrevista. Você já sabe que para participar pode enviar mensagem para o WhatsApp da Rádio Máxima, 3028-9696. Fabiana, falar de emoções é sempre uma grande emoção, né? Dentro do mundo organizacional aí, dentro da parte profissional, o quanto isso é importante, né? O quanto a falta desse conhecimento faz a diferença no dia a dia das pessoas. Hoje, dentro das organizações, a gente fala que a gente tem que entender das emoções da gente e entender da emoção do outro. Aquela questão de inteligência emocional, que é o tema da nossa próxima semana, né? Que a gente vai falar sobre isso. Você lida bem com as suas emoções, Fabiana? Eu tô conhecendo também, com essas entrevistas que a gente tá fazendo, eu tô começando a me questionar. Até então, eu te reconheço assim que eu não tinha pensado nisso. A gente age por impulso, né? E esse autoconhecimento é uma coisa que eu tenho olhado um pouco mais. Eu acho que eu vou precisar, eu tenho certeza que eu vou precisar de um profissional para me ajudar mais. Mas assim, eu tenho olhado com outros olhos. Com outros olhos. E são coisas que às vezes a gente nem percebe. A gente sai fazendo. Eu tenho prestado um pouco mais de atenção, assim, mas olha, vou confessar que é bem difícil. Os nossos assuntos aqui, eles passam muito por isso, né? Uhum. Saber lidar com as emoções, a questão do autoconhecimento, o quanto isso, quando é bem cuidado, o quanto isso traz benefícios pra gente, e quando a gente não olha para isso com carinho, quais são os reflexos? E ainda assim, né, para aquelas pessoas que muitas vezes são individualistas, que a gente enxerga assim no dia a dia, a gente topa com elas aí, que estrago elas fazem quando elas não conseguem gerir as suas emoções. É bem isso. Se fosse cada um fazer por si, tá tudo certo? Eu acho que tudo começa, Rosane, também pra gente saber ouvir, né? A gente precisa ouvir o outro, a gente precisa escutar as pessoas falando, antes de reagir, antes de julgar, antes de pensar qualquer coisa, né? Nos últimos anos tem se falado bastante da comunicação. E eu tenho falado para as pessoas, para os meus alunos em sala de aula, dentro dos projetos de mentoria, antes de a gente falar, a gente precisa ouvir. O saber ouvir faz toda a diferença, mas nós não somos treinados para isso. Na grande maioria das vezes, né, dentro de uma empresa, quando um colaborador vem trazer alguma situação, muitas vezes a gente não espera nem a pessoa acabar de falar. Na nossa vida particular também, mesmo. Alguém vem te contar uma história, você emenda a sua história na história da pessoa. E para muitas pessoas, às vezes, essa é uma porta que a pessoa abre devagarzinho. Ela vem falar sobre determinada situação, você dá abertura e a pessoa fala sobre aquilo que ela realmente gostaria de falar, né? Então, hoje, dentro das empresas, o líder ele é um cara que ele precisa treinar a escutatória dele.
E não se apavore quando você é essa pessoa que todo mundo chega para contar algum problema, entendeu? É bem isso. isso. Se apavore, pare, escute, preste atenção, porque as pessoas estão se sentindo seguras em conversar com você. E muitas vezes, Fabiana, as pessoas, elas não querem uma resposta. Elas só querem que você as ouça. Entendeu? E a gente acaba não fazendo isso. A gente vive num mundo turbulento, competitivo, com muita informação. Então a gente está sempre correndo. Eu te confesso que eu tenho me policiado muito, né? Para ouvir mais as pessoas, para não julgar, para não preparar uma resposta. Às vezes a pessoa está te falando e você não está numa escuta empática, ativa. Você já está pensando o que você vai responder para a pessoa. Já está ali na tua mente pensando, poxa, eu vou falar isso. Muitas vezes é aquela história, você quer tirar o teu óculos para que aquela pessoa use o teu óculos. E às vezes a pessoa é outra história, né? Não é o teu óculos que vai funcionar para ela. Então, ouça mais, fale menos, aprenda, né? Sempre é tempo, Olha, a nossa entrevista de hoje vai ser muito legal, viu? A Marileia vem aqui conversar com a gente, ela tem muita informação, dicas bem legais para te passar, então escuta. Isso, é sempre válido, né? E compartilha aí nas suas redes sociais, você que está nos ouvindo agora, entra lá no meu Facebook, Rosane Bonesse, ou no da Fabiana, e compartilha aí o nosso conteúdo de hoje para que as pessoas assistam ao vivo aquilo que a gente vai estar falando aqui. E também falar em ao vivo, né? A CIGE realiza na próxima segunda e terça-feira o workshop sobre inglês para desenvolvimento de carreiras. E a professora vai ser a Heloísa Schwartz, grande profissional, que vai estar conosco aqui também na outra semana para falar sobre a importância de se ter um segundo idioma, de como trabalhar isso, para melhorar aí a sua carreira. O evento ele é direcionado para profissionais que atuam no meio corporativo e que tenham interesse em explorar ao máximo o seu potencial na língua inglesa. A ideia é praticar a língua inglesa em situações de negócios do dia a dia, cultivando a confiança ao se comunicar, com foco em simulações de reuniões, explorando seu potencial ao máximo e assim auxiliando no desenvolvimento da sua carreira. O pré-requisito para participar é ter um nível básico de conhecimento do idioma. Então, para mais informações, entre em contato com 3461-3344 ou capacitação@acige.com.br. Super indico, gente. A Elo é uma baita profissional, ela trabalha em algumas empresas da cidade aqui e da região, fazendo um trabalho fantástico, né? E bem como a gente colocou nessa notinha que a CIGE nos passou, a importância de tornar isso prática do dia a dia. Então ela promove jantar de negócios, ela promove reuniões com as pessoas que fazem aula com ela, então isso fica muito mais fácil na tua realidade. E você vai ter aí acesso a um vocabulário específico para a tua área de atuação, para o teu idioma, é algo muito legal, para o teu negócio. Você está ouvindo o programa Gestão e Gente, com informações sobre mundo corporativo, empregabilidade, carreira, formação e qualificação profissional, saúde e qualidade de vida. As entrevistas com especialistas e dicas são para melhorar o seu dia. Para participar do programa, você pode entrar na página da rádio no Facebook, onde estamos ao vivo, ou também nas nossas redes sociais. Tem ainda o WhatsApp da Rádio Máxima, 3028-9696, para você enviar aí a sua sugestão de pergunta ou alguma dica. Os nossos programas ficam gravados nos nossos canais do YouTube. Tem ainda as nossas redes sociais, onde você vai encontrar muito conteúdo bacana. Segue lá no Instagram, @Rosane Bonesse e @fabiana.azevedojor. A partir de segunda-feira, os conteúdos do programa Gestão e Gente estarão em todas as plataformas de streaming. Que chique! Uau, que legal! E também lá no meu canal do YouTube, Rosane Bonesse, você também tem acesso, né, a inúmeros vídeos, materiais, conteúdos bem bacanas a respeito disso que a gente está falando, e os nossos programas também vão parar lá. Então, se você quer mostrar para alguém, se você quer assistir novamente, né, prestar atenção, poxa, elas falaram sobre alguma coisa legal e tal fulano precisa, entra lá, Rosane Bonesse lá no YouTube e nos acompanhe. E hoje, gente, a gente tem aí um recadinho para quem perdeu a mega ação da Univille. Se liga que
que no dia 31 de julho, dia 31 é amanhã, Fábio? Amanhã vai rolar mais uma edição e não tem desculpas, viu? Agende-se para esse sábado conquistar a sua vaga com 85% de desconto na matrícula, mais 25% nas demais 11 parcelas. Vá até o campus com seus documentos e simule uma bolsa do Uniedu, que pode chegar até 100%. Tá anotado? É nesse sábado, plantão de matrículas da Univille das 9h30 às 3h30 da tarde. Quer mais detalhes? Acesse univille.br/mega-ação. A formação da Univille faz a diferença na sua vida e na comunidade. Matricule-se com esses benefícios exclusivos da universidade, que é referência na região, da nossa universidade, não é, minha gente? É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com a nossa entrevista. Você está ouvindo Gestão e Gente. Daqui a pouco tem mais. Você já se deu conta das suas emoções, de como elas têm atrapalhado no teu trabalho, na tua vida pessoal? Então, você já ouviu falar em gestão das emoções? O assunto vem sendo comentado cada vez mais e hoje nós trouxemos uma especialista para conversar. Se você tem alguma dúvida, envia pra gente pelo Facebook ou pelo WhatsApp da rádio 3028-9696. Saúde e qualidade de vida, aqui no Gestão e Gente. E hoje, sexta-feira, dia de mais um papo bacana por aqui. Todo dia é dia de papo bacana por aqui. E hoje nós temos uma entrevistada que também é show. Todo dia também é dia de alguém ser show por aqui. Bom dia, Marileia. Bom dia, Rosane. Bom dia, Fábio. Gostaria primeiramente de agradecer por fazer você sair da cama, né? E vir aqui com a gente, né? 3 graus, né, Marileia? Tava friozinho? Quem nunca, né? Quem nunca? Mas aqui tem calor humano, Sim. Marileia, primeiramente, quem é a Marileia para o pessoal que está nos ouvindo aqui? Muito bem, sou Marileia Lukoff. Aqui de Joinville mesmo, dizem que isso é raro hoje em dia, né? Isso. Minha formação é em psicologia, atuo em consultoria organizacional, também atuo como coach. É isso aí. É isso aí. Marileia, gestão das emoções. É bonito falar isso, né? Sim. E é difícil, a gente não sabe nem o que é. O que é gestão das emoções? Então, conta pra nós aí. Quando a gente fala em gestão, a gente pensa em gerir, controlar, né? E aí... Gestão das emoções, será que dá para fazer a gestão da emoção? A ideia é isso, né? De controlar as emoções. Essa é a ideia. A gente quer controlar tudo nessa vida, né? E será que a gente consegue controlar as emoções? Pois é. É possível? Você sabe que o conceito realmente de emoção é uma reação fisiológica, né? Imagina quando você leva um susto, você pode transpirar. Tem como controlar isso? Não, né? Na verdade, não tem como controlar a emoção e nem deve, porque a emoção é uma reação que está ligada ao instinto de sobrevivência. Ela é do bem, né? Então a gente usa essa expressão, controle das emoções, e na verdade o que a gente quer dizer, e não há nenhum problema em usar essa expressão, mas na verdade o que a gente quer dizer é fazer uma gestão do que eu vou fazer com essa reação, né? Que reação que eu vou direcionar a partir dessa emoção que veio. Mas tudo bem, tem livros, a gente fala gestão das emoções, mas na verdade a emoção ela surge em milésimos de segundo, nem que quisesse, não tem como controlar a sua manifestação. E o que a gente vai fazer a gestão é sobre a reação externa que eu vou fazer dessa emoção, né? É um negócio complicado, porque se a gente sair por aí colocando todas as nossas emoções pra fora, o negócio não vai ficar bom, né, Fabiana? Muita gente tem feito isso, né? Muita gente, essa raiva que tá aparecendo agora, né, Marileia? Sim, a frustração, né, que a gente tá passando, justamente o que a Rosane falou, a gente quer controlar, e aí veio a pandemia, aí veio toda essa situação, e aí a gente vê que não tem aquele controle todo. Talvez discutir esse tema nesta época, nesse momento que a gente está passando, porque ninguém jamais imaginava que a gente ia viver o que nós estamos vivendo, né? Sim. Agora, devagarzinho, as coisas parecem que estão voltando ao nosso antigo ciclo, ao novo normal, como tem se falado. Mas para muitas pessoas isso trouxe consequências de ter que trabalhar sozinho, de ter que trabalhar em casa, com a presença de filhos pequenos muitas vezes, que não é uma situação fácil,
muita gente teve que mudar a sua rotina. E querendo ou não, isso já influencia muito, né? Sim, porque são estímulos diferentes, né? Coisas que não é o nosso costumeiro. A gente se acostuma, né? A gente cria um padrão de viver e aí a gente acha o nosso jeitinho. E quando as coisas mudam, algumas coisas que acontecem no dia a dia, simples que sejam, são estímulos e podem ser ameaçadores. Se a gente for falar coisas, a gente vai achar que é besteira. Mas no dia a dia, afeta. Vem ali uma irritação, um desconforto, né, uma chateação. E aí a reação que a gente tem sobre isso é que às vezes a gente mesmo não gosta. A gente não gosta e a gente faz o quê? Fala que é porque você me provocou. A gente acha alguém. Nunca foi tão importante a gente conhecer e trabalhar o tema da autorresponsabilidade, né? Isso, exatamente. E eu costumo dizer, o que eu permito que o outro faça comigo? Porque às vezes não é o outro que vai fazer, né? Como eu vou responder aquele estímulo que veio do outro lado. Então, se eu já for uma pessoa não tão equilibrada assim, para não dizer que a pessoa é desequilibrada, né? Se eu não for uma pessoa tão equilibrada assim, o quanto isso pode trazer consequências negativas pro meu pessoal e ainda mais pro meu profissional. É interessante, essa semana eu estava conversando com uma cliente, uma situação que aconteceu no trabalho e como que ela reagiu e como é que ela ia fazer. Daí ela falou assim, mas Marileia, o que eu faço se isso acontecer de novo? Eu falei, isso vai acontecer de novo, né? Então assim, não adianta eu estudar como é que eu vou te controlar e dizer para você não agir mais assim comigo, porque o mundo tá cheio de estímulos e cabe a mim perceber, aí que tá a gestão das emoções, perceber o que é que as coisas externas causam em mim, o que tá acontecendo aqui dentro, deixa eu olhar. Respira, né? Toma um copinho d'água e pensa como é que eu vou reagir a isto, porque pegou numa coisa minha. Sim. O que pegou? Por que pegou em mim? Essa é a pergunta. E não por que a Rosane falou isso. Não, isso falou e se ela não fala, outra pessoa vai falar, enfim. O que pegou em mim? Por que isso pra mim, porque pra Fábio talvez o mesmo estímulo não ocasionou fosse nada. Tranquilo, mas para mim, por alguma necessidade minha, por alguma motivação minha, pegou torto, digamos assim. Então, como é que eu exercito, porque é meu isso, pegou em mim. Como é que eu exercito para responder de uma forma que vá de encontro com o que é legal para mim e para o outro? Porque a gente quer conexões boas, né? A gente quer esse relacionamento bom. E a gente olhar para isso que a gente tem que mudar na gente já é libertador, né? Porque o tempo todo a gente acha que o outro tem que mudar, né? Eu falo muito isso quando eu tô nas mentorias, nos processos, né, dentro das empresas. Porque o fulano tal coisa, porque... Gente, vamos lá. Você não consegue mudar o outro, né, Marileia? Não, né? Infelizmente ou felizmente, não. Porque de certa forma, né, eu digo felizmente, porque os nossos maiores algozes, né, as pessoas que mais nos irritam, nos chateiam, as situações, porque às vezes não é nenhuma pessoa, são os nossos melhores personal trainers das emoções, não é verdade? Sim. Justamente aquela pessoa que então eu vou evitar. Que tal não evitar, mas aproveitar para lapidar, lapidar a minha forma de reagir e ficar mais de boa comigo mesmo. E não é um aprender a reagir plástico, ensaiado, mas é de realmente eu mergulhar em mim mesmo e entender por que isso pega em mim, que necessidade minha que está desassistida e como é que eu uso uma estratégia para eu ficar bem com isso, para eu fazer as pazes com esse tipo de situação. E claro, até um limite. Tem coisas que, né, não estão dentro dos meus valores, que é demais para mim. Você viu essa semana a ginasta lá, sim, a Simone, né? Sim. Que falou, não, até aqui deu e aqui eu paro. Então eu escolho, aí que tá a questão da escolha, né? Eu escolho sair disso e tudo bem também. É um autorrespeito, né? E isso é muito legal, né? Quando a gente tem esse olhar e a gente percebe que é a gente que tem que saber qual é o momento de ir, qual é o momento de parar. Mas assim, não adianta fugir disso. E uma outra coisa que eu acho que também vale a pena a gente comentar com quem está nos ouvindo, que não tem receita para isso, né, Marileia? Porque as pessoas às vezes querem, quando buscam a ajuda de um profissional, querem que a gente diga para elas
como elas vão agir. E, na verdade, é um trabalho muito interno. Sim, o que a gente pode fazer é ajudar a pessoa a investigar o que passa lá dentro e qual que é a melhor estratégia que ela pode utilizar para lidar com isso. Quando eu falo estratégia, é realmente, eu vou conversar, ou eu vou conversar comigo mesmo, porque tem muito isso também na gestão das emoções. Eu converso aqui comigo mesmo, o que está acontecendo, Marileia? Por que essa irritação? Vamos lá, o que pegou? Por trás da irritação tem alguns outros sentimentos, geralmente, gente. Raiva, irritação, são cobertores que escondem uma emoção mais primária, talvez de medo, vergonha, incompetência. E investigar isso, investigar e ver, então eu estou me senti incompetente, por isso que eu fiquei com vergonha e senti raiva de quem me expôs. Então, por que eu me sinto incompetente? O que eu posso fazer para assumir o que eu não sei ou para buscar o conhecimento que eu preciso saber? Então é nisso que a gente pode ajudar. E por que algumas pessoas têm uma facilidade muito grande para lidar com isso e outras não? Como é que você vê isso? Olha, acho que tem duas coisas, sabe, Rosane? Uma é a impressão que a gente tem. Porque, por exemplo, assim, eu penso que as pessoas que têm um perfil mais extrovertido, elas tendem a colocar mais para fora, né? Aí você pensa, nossa, olha só como a pessoa não tem controle, ela vai e expõe, ela fala. É o perfil dela. Enquanto que as introvertidas, elas introjetam. Aí você olha e pensa, olha que paz que é essa pessoa. Ninguém sabe o custo disso, né? E ninguém sabe como é que é esse vulcão lá dentro, né? Exatamente, a dor de estômago e por aí. Então, às vezes, é a impressão do controle, né? E outras vezes, a outra linha que eu entendo que é assim, que aí realmente é porque a pessoa está trabalhando esse autoconhecimento, essa autogestão das suas reações. Que aí é o caminho da inteligência emocional, autoconsciência, automotivação, como direcionar os seus impulsos e cuidar das relações. Então, eu fico feliz de ver quantas pessoas já estão dando mais importância para isso e buscando o autoconhecimento para ela viver melhor com ela mesma, né? O autoconhecimento tem sido a palavrinha da década, eu acho, né? Nunca se falou tanto e a gente olhar para isso é muito importante. E às vezes pode parecer tão simples. Eu sempre digo assim, se há 10 anos atrás você me perguntasse, Rosane, o quanto você se conhece? Eu te diria assim, eu me conheço. E a impressão que eu tenho é que quanto mais eu estudo, aquela frase de que só sei que nada sei, ela é muito latente dentro da minha cabeça. Quando a gente acha que a gente já tem a resposta, mudam-se as perguntas, não é verdade? E daí não acontece alguma coisa na vida pra te mostrar que não é bem assim? Não é bem assim, tu não sabe nada. Tu não sabe nada, tu é que pensa que te conhece. Porque muitas vezes a gente vê no outro, a gente diz assim, eu jamais teria uma atitude como aquela fulana. Né? Você vê uma pessoa numa situação de estresse, em inúmeras situações aí que a gente passa, e aí, querendo ou não, as pessoas julgam sim, e você olha e você diz assim, às vezes até com aquela mãe que tá no mercado com aquele filho berrento, você diz assim, mas quando eu tiver um filho, mas olha, e aí você se pega numa situação de reproduzindo aquilo, às vezes, elevado à enésima potência. Né? Se acontecer isso comigo na empresa, ou se o meu companheiro fizesse alguma coisa dessa, eu jamais faria isso, ou eu faria isso. É tão fácil. A gente é bom nisso, né? A gente é bem bom nisso. A gente é bom em dar resposta para os problemas dos outros. E agora os nossos, como é que a gente trabalha isso, né? Exatamente. E quando você fala, né, a gente julga e dá uma receita, né, de como é que o outro devia ser. Né? E uma coisa, sabe, Rosane, que a gente conversa bastante sobre não julgar. Na verdade, o não julgar é praticamente impossível, porque a gente vai aprendendo no decorrer da vida um senso de certo, errado, bom, ruim, e é necessário para a sobrevivência. A diferença é de olhar, fazer o julgamento, esse é o meu padrão. Aí conversar com esse diálogo interno. Esse é o meu padrão. Talvez não é o meu. Isso, e que interessante, existem outros padrões. Então quer dizer que o meu padrão é o que eu
julgo que para mim funciona e que talvez para a Fábio, para a Rosane não seja assim que funciona. Aí que é fazer as pazes, a amizade com o meu padrão com o teu. Não se agarrar no julgamento, porque o julgamento ele vai acompanhar a gente. Marileia, as empresas têm começado a olhar para isso com mais carinho nos últimos tempos. Você tem percebido isso também? Tenho, Rosane, eu tenho, porque não sei se você já ouviu a expressão cultura emocional. Tem empresas que já estão cuidando da cultura emocional. E tem aquelas que não chamam assim, mas é a gestão do clima, né? Porque até algum tempo atrás, a gente ainda ouve, acho que vocês já ouviram essa expressão, as pessoas elas entram pela capacidade técnica e saem pela comportamental. É isso. Ou as pessoas não se demitem da empresa, elas se demitem do líder. Isso. Né? Então as empresas têm percebido isso, né? Os gestores têm percebido a importância da saúde emocional de seus liderados, né? De um líder, dele ter mais autoconhecimento e saber lidar melhor com as emoções da sua equipe. E isso, quando não é bem feito, causa estragos, né? Eu sempre digo assim, ó, que um bom gestor e um bom líder, e não necessariamente é aquele que alivia o trabalho, né, gente? Um bom líder é aquele cara que te desenvolve, é aquele cara que algumas vezes vai te colocar no fogo, mas que vai estar do teu lado para te dar o apoio para fazer o que precisa ser feito. Um bom líder, ele faz você voar, quase que literalmente. Agora, um líder despreparado, que a gente vê muita gente despreparado em posições de liderança. Se ele não consegue lidar nem com as emoções dele, imagina lidar com as emoções do outro. O estrago é grande, né, Marileia? Sim, Rosane, porque ainda que a gente procure agir de igual para igual, na hora do aperto, o líder, assim como eu acredito que a mãe e o pai, vai usar o poder. Com certeza. Vai usar, né? Na hora do vamos ver, aí vai para a autoridade. Ainda que não seja o discurso da empresa. Então, é desafiador, né, e muito importante que o líder busque esse autoconhecimento, essa autoconsciência para agir de uma forma inteligente. Como você falou, não é ser bonzinho. Não. É o equilíbrio. Porque eu também ouço assim, ó, de algumas pessoas nas equipes, nas empresas. Poxa, aquele meu líder, ele é firme, ele é duro, às vezes eu fico mal. Só que ele também me ouve, sabe? Ele também me compreende. Enfim, às vezes eu tenho uma raiva, mas eu admiro. Sim. Então não é agradar sempre, não. Sim. É ter a dose para ajudar o outro a se desenvolver. E às vezes é ser firme também, e às vezes é calar e ouvir. E isso, convenhamos, a pessoa precisa estar relativamente inteira para ter essas reações equilibradas e adequadas a cada momento da equipe, do liderado, né? Eu costumo dizer em sala de aula que aquilo que nós somos como pessoa é o que nós levamos para o trabalho todo dia. Porque às vezes a gente pensa assim, mas a gente não pode misturar vida pessoal e vida profissional. É quase que indivisível, né, Marileia? Eu vou deixar os meus problemas pendurados aqui na porta e agora eu vou entrar para trabalhar. E da mesma maneira, eu trabalhei, agora eu vou deixar os problemas da empresa aqui e aí eu vou para casa. Só eu, sem os meus problemas, sem as minhas neuras. É impossível isso acontecer. Sim. Então, quando a gente conhece as nossas emoções e sabe trabalhar com ela, as consequências negativas disso ficam muito mais suaves, certo? Sim, porque daí eu tenho uma consciência, a consciência é tudo, né? A consciência do que está se passando em mim, o que eu posso fazer agora por isso e o que não adianta eu fazer agora. Então a emoção está ali, mas eu consigo focar. Bom, mas agora eu tenho uma reunião que é importante, deixa eu respirar e depois eu vou tratar disso. Então eu consigo administrar, de novo, as minhas reações. A emoção está ali, mas eu consigo focar porque eu estou consciente do que está se passando. E é diferente do que se dizia alguns anos atrás, né? Isso é problema pessoal, deixa lá fora. Lá fora, me diz onde é que é essa casinha que eu quero aprender a colocar lá, né? Porque não tem aqui dentro, né? Que bom que o discurso mudou, né? Sim, ainda bem, né? E as pessoas, mesmo as equipes, os liderados já não estão aceitando um ambiente que não tenha esse respeito, esse acolhimento. E também não é inteligente, né, Rosane? A empresa que ainda não despertou para isso, porque impacta lá na assiduidade, no acidente de trabalho.
até na qualidade dos produtos, né? Exato, né? Na inteireza do líder para ele tomar uma decisão, fazer uma negociação, ou seja, no resultado. As pessoas respondem com comportamento, né? Sim. Comportamento é resposta. Sim. E tá na mão do colaborador. E eu digo mais, né? Que às vezes as pessoas respondem com atestados, né? Ah, por que a gente tem aí um absenteísmo tão alto na nossa empresa? Se a gente for olhar, não são só questões financeiras, né, Marileia? A questão financeira, às vezes, ela entra lá num terceiro lugar, talvez quarto lugar, mas Sim. entra muito a questão aí da postura, desse acolhimento que você traz, a importância do saber ouvir, a importância muitas vezes de ajudar o nosso colaborador a decifrar o que nem ele sabe que precisa ser decifrado. Exatamente. Será que os homens lidam com isso de uma maneira diferente? A gente já sabe que eles lidam. Será que é mais fácil ou mais difícil? Como é que tu percebe isso no dia a dia, Marileia? É porque a gente diz, o homem... os homens escondem as suas emoções com mais facilidade. Como é que é isso? Eu penso que são dois lados da mesma moeda, né? Tendem, né? Os homens tendem a ser mais racionais e com isso consegue colocar mais o preto no branco. Vamos lá, vamos colocar aqui o que está acontecendo contigo e direcionar sugestões, porque eles usam mais, geralmente, né, o racional. Por outro lado, talvez tenha momentos em que é importante dar vazão e ouvir essa emoção. E às vezes ele não tem essa paciência ou ele acha irrelevante. E aí passa por cima. E passar por cima de uma situação mal resolvida... Não é resolver. Não é resolver. Pode temporariamente ser necessário naquela situação, mas aquela história, né? Fica embaixo do tapete e sabe que tapete é quentinho, aí cresce, sabe? É que nem o problema cresce embaixo do tapete. Que tem um fermentinho ali e ele cresce. Então é relativo, depende do homem, né? Mas a gente percebe por tendência que as mulheres tendem a ir mais pro perceber e lidar com o emocional. Deve ser lá, ter a ver com o instinto materno, talvez, né? Mas eu acho que são dois lados da mesma moeda e é tão bacana conhecer isso, perceber, até para poder admitir isso, né? Por exemplo, eu sou um homem, sou teu líder, eu te dizer assim, Rosane, talvez eu não seja tão bom nessa questão das emoções, mas se eu não estiver percebendo alguma coisa, me fala, me chama, conversa. Então, olha, até para isso é importante o autoconhecimento, para eu dizer assim para ti, cara, eu não sou tão bom nisso. Então, que é admitir alguma vulnerabilidade. E tá tudo certo, né? Porque nós não somos bons em tudo, né, Marileia? Sim, e que alívio, né? Porque às vezes o líder, ele acha assim, não, eu preciso passar uma imagem de que eu sou bom, de que eu sei tudo e eu tenho controle sobre tudo e eu vejo tudo. Pode parar, neguinho, né? Baixe suas armas. Tem um livro bacana, tu já deve ter lido, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Sim, né? tá ali no carro. Isso. E ele trabalha muito essa questão da vulnerabilidade, né? Muito essa questão da vulnerabilidade. Que hoje em dia se mostrar vulnerável é ter coragem. Sim, sim. E tá tudo certo, não tá dizendo que você é fraco. E tá tudo bem. E assim, quando eu tenho clientes, eu converso com pessoas que eu percebo essa rigidez, essa dificuldade de admitir a própria vulnerabilidade, eu fico preocupada, porque isso vai refletir na saúde, isso vai refletir, é insustentável. Marileia, nós temos dicas para trazer para a galera que está nos ouvindo, aí tem muita gente nos acompanhando pelas redes sociais e tal. Como é que a gente faz para conquistar, né? Poxa, será que a gente conquista esse equilíbrio emocional? Como é que é isso? Então, eu tenho visto... Sim, a gente conquista, eu acredito. É um pouquinho de cada vez? Eu tenho visto as pessoas lendo bastante, vendo palestras, isso é bem bacana. Porém, uma dica que eu dou é investe no teu autoconhecimento. E aí, a leitura, ela vai me instigar, ela vai me motivar, mas não vai estar falando de mim mesmo. Então, investe no autoconhecimento, busque um profissional, um coach, um psicólogo, um terapeuta, né, que tenha a escuta ativa, que tenha a capacidade de te ajudar a você conhecer as suas próprias emoções e a sua tendência de reação. Isso é muito pessoal. Quais são as minhas tendências de reação? Né? Então, o autoconhecimento nesse sentido, sabe, Rosane, de realmente dar aquele mergulho, né? É uma das sugestões. Bacana, isso é sempre importante, né? A gente olhar para dentro.
Eu sempre digo que a resposta que a gente precisa está dentro da gente. Às vezes a gente está buscando no outro uma resposta para resolver. Não, trabalhe você internamente, se trabalhe. Sim. Se trabalhe, porque aí o reflexo disso, a consequência disso, ela, além de você, ela contagia, e porque não contamina as pessoas que estão próximas. E como, né, a gente está aqui falando sobre isso, eu espero que esteja estimulando alguém, porque sim, a informação, ela nos dá insights importantes que a gente pode replicar, né? Então, são as duas coisas, a informação, mas também esse mergulho. Outra coisa que você estava falando no começo do programa, que eu ouvi vocês falando, é sobre conversar. Fale sobre o que você sente, fale sobre o que você pensa, ouça as pessoas, converse consigo mesmo. Não é coisa de maluco, né? Conversa consigo mesmo. Por que isso pegou em mim, né? Que necessidade é essa a minha? E não a necessidade como um defeito, mas como muito lícito de eu ter as minhas necessidades. Entender o que eu preciso, né? Lá na teoria da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg usa muito isso. Conhecer as próprias necessidades para aprender a achar formas de lidar com elas, de atendê-las. E aí eu começo a criar uma condição de entender as necessidades do outro e respeitá-las. Aí que começa o papo da empatia. É bacana isso, é bacana. Escuta só, e sempre é tempo de a gente olhar para dentro? Sim. Ou eu que já passei dos 40, né? Chegando nos 50, eu vou te dizer assim, ai Marileia, eu acho que eu já tô velha, eu não aprendo mais, eu acho que esse papo eu acho muito legal, mas isso é pro jovem que tá ouvindo vocês, ou de repente eu não trabalho, isso não se encaixa para mim. Marileia, isso se encaixa para todo mundo, não é verdade? Tu sabes qual que é a atual expectativa de vida nossa? Nossa, então muita coisa pela frente, né? E agora com os temas da longevidade, a gente vê quanta coisa que a gente tem pela frente ainda, e a nossa capacidade de aprendizado que é perene, né? Ao contrário do que se pensava no passado, de que a gente tem um período que a gente para de aprender. Não, de forma alguma. A gente sempre pode aprender e é saudável criar novas conexões neurais, aprender, assim, dar uma confundida no cérebro com novas informações e experimentar novas formas. Então, sim, a gente sempre está com a mente pronta e sedenta por aprender. O negócio é entrar em ação e buscar, né? Independente se eu trabalho fora, né? Se eu estou numa empresa, se eu sou um colaborador ou se eu sou uma dona de casa. Sim, essa informação também é importante. Sim. Eu já me aposentei. Gente, talvez aí é que você tem que cuidar da tua gestão das emoções. Sim. Né? Agora você tem tempo até para se observar de uma maneira diferente. Exatamente, porque também aí entra a questão da maturidade, do novo olhar sobre a vida, né? Para algumas pessoas a questão da menopausa, e tudo isso traz estímulos que dão uma confundida, né? As mudanças no mundo, então estímulos ao nosso redor não faltam para nos provocar, para a gente enxergar o mundo de forma diferente e aprender. E isso reflete no trato que a gente tem com as outras pessoas. Sim, em primeiro lugar na própria saúde, porque, repito, né? Se eu não lido bem com as minhas emoções, eu vou somatizar. Vai virar ali uma dor de estômago, uma enxaqueca e daí por diante. E em consequência nas minhas relações com o outro, porque senão eu projeto, né? É a Rosane que me incomoda, é o fulano que me deixou assim, né? É o programa tal lá que me deixa irritada. Não, são estímulos que me convidam para eu melhorar, eu comigo mesmo. Normalmente a nossa dor de cabeça tem nome, a nossa dor de estômago tem nome, a nossa enxaqueca tem nome, né? Essa semana eu ainda comentava com uma amiga que a ignorância às vezes é uma benção, porque quando a gente sabe de tudo isso, a gente começa a se olhar de um jeito diferente, e você sabe que é algo assim, putz, eu vou ter que me enfrentar. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que trabalhar isso em mim. E não tem como fugir. Sim. Cara, se aquilo que o fulano faz todo dia me irrita, cara, eu não consigo mudar o fulano. Não adianta eu ficar dando palestra pro fulano, porque eu não vou conseguir mudar ele. Então eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Isto. E aí isso é libertador, né, Fabiana? Sem dúvida. Meninas, o nosso tempo tá... Ai, meu Deus do céu. Esse papo é tão bom. Eu tô vendo que vocês estão bem conectadas. Eu tô aqui prestando uma atenção. A gente vai trazer uma cuca e um cafezinho e a gente vai continuar. E a rádio vai ter que liberar mais umas 2 horas.
Marileia, esse papo é muito gostoso. Sim. Tem muita gente aqui nas redes sociais que está nos acompanhando, colocando aqui ótimo tema, que bacana, que legal. Tem muita contribuição e a gente vai voltar, a gente vai te chamar outras vezes aqui, porque esse é um assunto que eu acho que a gente tem que falar sempre. Sim. Ele não se esgota. Não se esgota e o mundo está precisando. Quanto mais autoconsciência, a gente traz um pouquinho mais de cultura da paz, eu acredito, para esse mundo, né? A Fábio começou falando na entrada do bloco ali, né? O quanto as pessoas estão violentas hoje, o quanto as pessoas se escondem atrás da rede social e xingam. Sem paciência, sem né? paciência. Gente, às vezes as pessoas falam cada coisa pros outros e você olha assim e se diz assim, meu Deus, o que é isso? São projeções das próprias coisas não trabalhadas, né? É aquela história, né? Um dia eu ouvi de uma psicóloga, a gente coloca pra fora aquilo que a gente tem pra dentro. Então, se você é aquela pessoa que o tempo todo tá colocando coisa ruim pra fora, amigo, né? Toma 1 litro de que boa e faz uma limpeza. E outra questão também, eu acho que a Marileia comentou no começo, respira, né? Quando você ouvir alguma coisa que te desagrada, respira, pensa, sai de perto. Pode te ajudar, né, Marileia? Sim, pode e é necessário. Para dar aquele tempo da emoção fazer o seu papel, mas depois eu voltar para o equilíbrio, para o racional. Faz sentido eu ter levado desta forma, né? Faz sentido eu reagir de uma forma agressiva, né? O que é o melhor para mim e para o outro agora? E precisa de um tempinho mesmo, literalmente, às vezes 3 minutos, às vezes 3 horas, às vezes 3 dias. Isso. E depois tu consegue mais fortalecido voltar e conversar. Exatamente. Marileia, muitíssimo obrigada. Obrigada também. E a gente Adorei. vai te chamar novamente aqui. A gente vai pro intervalinho e a gente já volta? Isso aí. Vamos lá? Gente bonita, já que a conversa foi boa, a Marileia topou sortear 1 hora de mentoria. Então, quem quiser bater um papo com essa psicóloga bacana, trocar uma ideia, de repente tem aí alguma coisa que tá lhe incomodando, né? Pode ser online, a Marileia vai atender. Então, coloca aqui nos comentários, eu quero. Quem achar que deve, coloca ali, eu quero. E aí, na segunda-feira, a gente vai colocar os nomes todos no pacotinho. A gente faz hoje, né, Fábio? Isso. Coloca no pacotinho, tira o nome de alguém e mostra pra vocês quem foi a pessoa aí que ganhou 1 hora de mentoria com a Marileia. E a gente entra em contato com você. E a gente entra em contato. É sempre válido, né, gente? Quem não tem problemas, pelo amor de Deus. E quem tá com a gente por aqui hoje, Fábio? Olha, tá a Marileia Boing, aliás. A Idalva Maria Bonessi é uma tia que eu já quero adotar pra mim. Tá vendo? Tô perdendo a tia, meu Deus. A Rafaela Levotti, a Cíntia Ferreira, Marcelo Poli. Que bacana. Muito a Cris legal. Ville. A Cris. Abraço, Cris. O pessoal lá da Plasline, um abraço pra Laís, que também sempre nos acompanha. Tem um pessoal muito gente boa por lá, né? Galera de São Bento, que estava com a gente ontem à noite. Também um abraço para vocês, pessoal da Univille, que também nos assiste, a Yara. nos ouve. É isso aí, a Yara Jan, que também está conosco. E é isso aí, gente. E temos dica, Fabiana? O Eu Quero tá indo rapidinho aqui. Vamos lá. A gente vai sortear depois aí. Que legal. Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. E aí, a dica de hoje, é claro que tem a ver com inteligência emocional. Sexta-feira que vem a gente volta a falar desse tema, hein? A gente tem uma outra baita profissional para falar disso. Nossa agenda já tá tão linda. Mas vamos lá, é hoje. Inteligência emocional não é segurar as emoções, é usar a razão e sentir a emoção. Uau! Entendeu, né? Pronto. Tapa na cara. Tapa na cara, é isso aí, vamos lá. O novo mamógrafo 100% digital do Hospital Dona Helena é 5 vezes mais rápido que o convencional. Ajuda a diagnosticar o câncer de mama no início. Também oferece maior conforto para as mulheres. Exerce uma compressão mais adequada que se adapta melhor na anatomia da mama, gerando imagens com qualidade superior e menos radiação. Agende em www.donahelena.com.br/agenda online. Gente, o nosso programa está chegando ao fim, o mês de julho encerra amanhã. Essa semana a gente teve muita coisa para comemorar, um mês de programa, o Dia Internacional da Amizade, 2 amigas aqui
né, fazendo um trabalho com vários amigos. Quantos amigos estão vindo aqui também e estão passando tanta informação legal. E a gente volta só em agosto. Te desejo uma ótima sexta, um excelente final de semana. Aproveita, descansa, continua usando máscara e até segunda. Olha só, gente, a agendinha da semana que vem para você colar aqui. Na segunda-feira, Finanças para Pequenos e Médios Negócios com o Diego, lá do CRA, baita profissional. Na terça, a Cris vai estar conosco aqui, falando de propósito, uma outra palavra que a gente tem trabalhado muito. Na quarta-feira é dia de neurociência. Um abraço pro Pedro, que vai estar conosco. Na quinta-feira, meu amigão do coração, Marco Murara, gente finíssima, você vai adorar o papo sobre inovação. E na sexta-feira a gente tem a Cleide, que vem falar com a gente de inteligência emocional. Você não pode perder. E a gente vai te esperar na segunda-feira para mais um programa por aqui. Um excelente final de semana. Gente, use álcool gel, vá se vacinar, pelo amor de Deus, use máscara, não aglomere, cuide de você, cuide das pessoas que você ama e cuide de todo mundo. Beijo no coração e até segunda.